Queto, a cidade de Queto, a etnia de Queto. Bem, tudo parte da Ilê Ifé. Tudo parte. Essa ilê mítica ou não, dizem alguns pesquisadores que por volta do século XV a Ilê Ifé deixou de existir, ninguém sabe como. Alguns vestígios foram achados, 12 cabeças humanas feitas de metal, sem corpo, porque religiosamente, para a Ilê Ifé, a parte mais importante do nosso corpo é a cabeça, porque a cabeça domina tudo, porque o Ori é o dono de tudo. Enfim, 12 cabeças de metal foram achadas em escavações e ninguém sabe explicar como essas cabeças eram tão perfeitas. Como foi feito, né? Como elas foram feitas com tanta perfeição. Enfim, eu vou conversar com vocês sobre a Ilê Ifé em outros vídeos, mas são vários mistérios que envolvem a Ilê Ifé, a Ilê de Fé, de onde partiram todas as ocupações, de acordo com a história da África tradicional. Então, Queto foi uma etnia, uma cidade dominada pelos Yorubais ou Yorubanos. Só que o reino Yorubá caiu para o reino da Omé, dos Fon. E os Fon, ao dominarem, todo o antigo reino Yorubá, eles começam a fazer um processo de escravização. Eles escravizam os Yorubanos. Consequentemente, foram os primeiros a chegarem aqui no Brasil, a etnia Queto. E a etnia Queto foi justamente a etnia que fundou o primeiro terreiro de matriz africana aqui no Brasil. O primeiro terreiro de candomblé foi levantado pela nação Queto, a etnia Queto, que foram escravizados pelos Fon. Até o nome Nagô vem também do idioma Fon. Era uma maneira que os Fon chamavam os iorubanos de Nagô, pela proximidade linguística, e acabou sendo absorvido pelos europeus e hoje são chamados de Nagôs, mas era uma forma que os Fon chamavam os iorubanos, o reino que eles dominaram e as etnias consequentemente. Bem, como toda história parte da Ilê Ifé, a cidade-estado de fé, mítica ou não, assim também começa a história do Queto, ou da etnia Queto, porque o seu primeiro rei, Ipa Ipaçã, saiu da Ilê Ifé para conquistar o mundo. Ele levou suas 2 esposas e ele seguiu o mundo. Acontece que no meio do caminho esse grupo se divide, assim como a história também da Ilê Oió, esse grupo se dividiu pelo meio do caminho. Ipa Ipaçã tinha uma ferramenta muito importante e mítica, uma ferramenta chamada Fadu. Jefferson, o que é o Fadu? Vamos lá. O Fadu é uma pedra dura de 16 respostas elementares que combinam de 2 em 2, são 16 ao quadrado igual a 256 respostas. O Fadu. O que seria o Fadu? O Fadu é o oráculo. O Fadu é a adivinhação. O Fadu é o tempo. O Fadu é o Ifá. Então, ele tinha essa ferramenta com ele, essa ferramenta de adivinhação com ele, esse contato com o mítico. E utilizando, o Fadu, essa pedra dura, ele vai em direção à primeira ocupação dele, local onde ele construiria a primeira ocupação, a primeira aldeia dele. A primeira aldeia dele ficou ali no Baixo Níger. E como foi essa progressão, antes da gente falar o nome da aldeia? Bem, eles saíram em massa, em direção ao Uemê, subindo o curso do Baal El Ghazal. O que quer dizer Baal El Ghazal? Quer dizer
o Rio das Gazelas. Ou seja, eles desceram em massa, se retiraram em massa da Ilha-e-Fé, foram em direção a Emé, subindo o curso do Rio das Gazelas, o Baal el-Gazar, até chegar o Baixo Níger, certo? Eles abandonaram as margens do rio Nilo até chegar ao Baixo Níger, fazendo esse percurso. Direção do rio Emé, direção ao Emé, subiram o curso do Baal el-Gazar, o Rio das Gazelas, até chegar no Baixo Níger. Aqui nesse local, Ipai Pazan, com suas 2 mulheres e todo o seu clã, fundou a primeira aldeia de Queto, antes de existir o Queto, tá, gente? Foram 47 reis, e apenas o 6º sucessor de Ipai Pazan que levantou a cidade de Queto. Daí para lá tem uma longa história. Qual o nome desse 6º sucessor? O rei Edé. Mas calma, nós não chegamos aí ainda, tá? Então, Ipai Pazan, filho de Capalucu e Olucu, levou as 2 mulheres, Dakbacá e Odua, atravessou o rio Ogum, subiu o curso à direita e levantou a aldeia Oque Oian. Entenderam bem? Eles saíram da Ilha-e-Fé na direção do N, subiram o curso do Rio das Gazelas, chegaram no Baixo Níger. Chegando no Baixo Níger, o rei Ipai Pazan atravessou o rio Ogum, tá? E fundou a primeira aldeia, chamada de Oque Oian, certo? Mas calma, ainda faltava muito. Ele fundou a primeira aldeia, mas ele sabia que ainda não era o local que foi falado para ele quando ele consultou a resposta das pedras elementares de Fá e Du, para saber onde ele construiria de fato a cidade de Queto. Então ele chegou aqui, ele chegou e fundou Oque Oian. Só que Ipai Pazan, ninguém sabe dizer se era filho ou se era sobrinho, tá, gente? Porque ele tinha 2 mulheres, tinha um sobrinho ou filho chamado Oé ou Odé. Vamos colocar Odé. Então ele tinha esse sobrinho chamado Odé. E Odé era incansável. Conhecia muito bem as florestas, conhecia muito bem a parte mítica. E Odé se embrenhou no mato para conseguir achar o local exato mesmo que Fadu disse a Ipai Pazan, seu tio ou pai, onde cresceria, onde nasceria a cidade de Queto, a cidade de fato. Odé se embrenhou na mata. Se embrenhando na mata, Odé encontrou o local. Ele encontrou. E Ipai Pazan, claro, seguiu. Porque seu filho ou sobrinho era o melhor caçador, era o cara que conhecia mais as florestas. E lá, Odé achou o local onde seria fundada a segunda aldeia liderada por Ipai Pazan, chamada de Arô. Odé achou o local onde foi construída Arô, a segunda cidade. Ipai Pazan morreu. Odé enterrou Ipai Pazan na primeira cidade, Oque Oian. Ele plantou uma urupá, uma árvore, e ali fez a cerimônia de sepultamento do primeiro rei Ipai Pazan, seu tio ou pai. E abandonaram aquele local. Aquele local foi abandonado e eles foram para Arô, a segunda cidade construída, porque Odé passou a ser o rei da dinastia.
segundo rei na sucessão depois de Pai-Pazã. Quando Odé morreu, seu espírito foi consagrado a Ogum. Bem, Odé ajudou seu pai ou tio e Pai-Pazã, se embrenhando na floresta, a fundar a segunda aldeia do clã, porque a primeira foi Okeoyan, certo? Mas não era ali o local específico que as Fadu teriam falado para o primeiro rei Pai-Pazã, que veio da Ilê e Fé. Então Odé embrenhou-se, achou o local certo e construíram Aru, a segunda cidade-estado, a segunda aldeia, que não era ainda Queto. Odé enterrou seu tio e pai em Okeoyan, abandonaram o local, foram morar todo o clã foi para Aru, só que Odé também morre. Com a morte de Odé, seu espírito foi consagrado a Ogum. O local do túmulo, o local onde ficou, onde foi feito o sepultamento de Odé, passou a se chamar Ojum Ogum, que quer dizer sob os olhos de Ogum. Bem, quem sucedeu, O tempo foi passando e aí nós chegamos a outra figura muito mítica, muito importante nessa linha de sucessão. Não porque ele tenha sido rei, porque ele também era primo do rei. Essa figura se chamou Alumon. Alumon, também um grande caçador, também um grande conhecedor das florestas, ainda não estava satisfeito com Aru. Alumon era primo / irmão do rei Edé. Então, certa vez, Alumon parou para descansar numa irocô, uma árvore muito grande. E nessa irocô, ele tinha o costume de tirar a bolsa dele, pendurar essa bolsa na irocô e ficar ali pensando, descansando da caçada. Ele era um exímio caçador, onde ele teve uma visão de para onde ele poderia guiar o sexto rei da sucessão após o primeiro e Pai-Pazã para a construção da cidade de Queto. Então Alumon, primo, pai, irmão, também um grande caçador, muito parecido com a situação de Odé, que foi o segundo rei na sucessão, pensou o seguinte: ele teve uma visão, eu posso construir, posso levar meu irmão / primo, rei Edé, até o local onde vai ser construído de fato a nossa grande Aru, a nossa grande cidade, o nosso grande reino chamado Queto. Então ele chamou seu primo irmão Edé e disse: eu posso guiar. Estava na Irocô, tive uma visão, posso guiar todo o clã até chegar na cidade tão falada e que foi mostrada ao nosso primeiro rei Pai-Pazã pelo Fadu, onde ela deveria ser feita. Automaticamente, Edé escutou seu primo irmão Alumon, e todo o clã se retirou mais uma vez para fazer uma grande viagem às margens do rio Ogum até a chegada, enfim, da construção da cidade de Queto. Jefferson, acaba por aí? Não acaba por aqui. E nem pode acabar, porque a partir desse momento começa a trajetória de Alumon e Edé. E você deve estar perguntando, quem é essa figura Alumon? Porque nós já falamos de Odé, nós já falamos de Aru, da primeira, da segunda cidade construída, nós já falamos de Pai-Pazã, a gente está falando das sucessões
pulando de reis em reis. Nós saímos do primeiro Ipazan para o segundo, que foi Odé, e automaticamente ao sexto, Edé, porque foi o sexto na sucessão, né? O rei Edé que levanta a cidade de Queto, que levanta a ilha de Queto, que constrói Queto, e depois da sua morte, é claro, outro rei assume o seu lugar, que eu não vou falar esse nome. Enfim, essa é a primeira parte do nosso vídeo falando sobre a construção da cidade de Queto. É claro, vocês vão me perguntar o seguinte: Jefferson, Ipaipazan, o que ele tem a ver com o Fon? Bem, eu disse para vocês no início, quando Ipaipazan sai da Ilha-Ifé, né, se retira em massa em direção ao Emé, subindo o curso do Baal El Gazal, ou seja, o Rio das Gazelas, até chegar às margens do rio Níger, do Baixo Níger, que durante esse trajeto, durante esse caminho, o grupo se dividiu. Um grupo ficou com a posse, que no caso foi o grupo principal do rei Ipaipazan, da Fadu, certo? Ou seja, do oráculo, da pedra elementar, né? Que tem várias combinações que resultam em 256 respostas, certo? Ipaipazan ficou de posse dela. O outro grupo não. Ou seja, a cidade de Queto é construída ao mesmo tempo que os Fon também vão construindo as suas cidades, as suas aldeias. Em algum momento, é claro que os Queto vão chegar para poder criar, na verdade, a cidade de Queto. O rei Edé vai ter a necessidade de tomar o território dos Fon. Sim, quando ele levanta de fato, quando ele firma Alaqueto, quando ele se torna um Alaqueto, ele, antes disso, toma uma cidade Fon, toma uma aldeia Fon, dominando alguns e expulsando outros. E isso cria entre eles, é claro, um antagonismo. Porque até então existia um tratado de paz. O próprio rei Edé prometeu que não interferiria em nenhuma aldeia Fon. Ele só queria seguir o caminho dele. Então houve um tratado de paz que o próprio rei Edé, para poder construir a cidade de Queto, quebra esse tratado de paz, que produz grandes consequências na história da África tradicional, porque os Fon guardam aquilo com eles até que o reino da Omé, dominado pelos Fon, domina o reino Yorubá e utiliza essa ferramenta chamada vingança, né? Aquilo estava preso neles, eles foram dominados lá atrás por uma quebra de uma palavra, quebra de um tratado de paz, e aí escravizam em primeiro lugar os Queto. Mas isso é história para o próximo vídeo, tá bom? Jefferson Orochi, um barco remando contra a maré.